Vocês vão perceber que o que nós vamos falar aqui tem exatamente tudo a ver com os 2 testemunhos que contamos, que foram lidos aqui. Eu acho tão legal quando Deus faz essas coisas. Tá legal? Não tem como saber, né? E também é interessante porque depois que a gente tinha praticamente preparado a mensagem e quando eu ia fazer a finalização, talvez alguns slides, o Senhor falou comigo que na verdade Ele queria fazer outra coisa, que eu não tinha prestado muita atenção, e que Ele queria mesmo hoje tocar em algumas pessoas que estão passando por grandes aflições. Ele queria que a gente percebesse que Ele está com as mãos estendidas, com os braços abertos, para você que talvez nesse momento está diante de uma dificuldade. E a palavra que o Senhor me deu foi essa: eu estou presente nas suas aflições. Eu estou presente nas aflições que você passa. Que foi que nós ouvimos aqui num testemunho, não é verdade? Ele está presente nas nossas aflições. Você pode ler comigo o título aí do que esta mensagem? Ele está presente nas minhas aflições. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, Espírito Santo. Pode ser que esteja tudo muito difícil, pode ser que esteja tudo muito complicado, mas Tu estás presente nas nossas aflições. Talvez a gente não sinta, não veja nesse momento, mas o Senhor sempre está presente. E hoje aqui ouvimos testemunhos de que poderia ser algo tão destruidor e terminar numa tragédia tão grande. O Senhor estava lá presente. Mesmo quando a gente talvez não estivesse fazendo aquilo que deveria fazer, mesmo assim Tu estavas presente lá nas aflições. Amém. Então, basicamente, quando a gente está numa situação às vezes muito difícil, uma situação que perdura mais um pouco do que a gente acha que devia, já aconteceu com você? Ou talvez esteja acontecendo? Você pode fazer essa pergunta: onde está Deus? Por que Ele não responde? Onde o Senhor está? Verdade ou não, gente? A gente às vezes faz essas perguntas. Mas na verdade Ele está presente nas aflições. Ele está presente. Mas aqui a gente pergunta: como é que Deus pode estar presente? É porque a dificuldade não está com Deus, né? A dificuldade está com a gente mesmo, né, gente? A dificuldade fica com a gente. Embora Jesus falou: atenção, estou avisando você, vai ter umas aflições aí, mas eu vou te dar a minha paz, e eu vou estar com você. Não foi isso que Ele falou? Amém. Só que na aflição a gente fica abalado emocionalmente, a gente não entende. Antigamente eu falava muito para Deus: eu não entendo, eu não entendo, eu não entendo. Aí eu joguei isso fora, porque eu não tenho que entender. Numa aflição você não vai conseguir entender. A aflição demanda que a gente confie. Então eu troquei por uma outra. Eu falo assim: Senhor, eu não sei o que fazer. E quando eu digo eu não sei o que fazer, eu evito aquela ideia de eu mesmo tentar resolver com as minhas forças e piorar tudo. Quem já tentou resolver com as forças e piorou tudo? Você já fez? Eu até que eu sou campeão. Então, o que é que o Senhor está dizendo para a gente? Mesmo quando você não me vê, ou não me sente, não significa que eu não estou com você.
Porque a gente está numa geração, numa época que a gente quer muito ver Deus, né? Não vejo Deus nessas coisas. Eu não sinto Deus, a gente quer sentir Deus, né? A gente quer muito sentir, eu quero sentir no coração isso. Existe que sentimento é um negócio complicado. A fé não baseia em sentimento, a fé baseia-se em convicções, em certezas que se baseiam somente no caráter dele, amém? Então sentir Deus pode ser meio perigoso nesse sentido, posso estar sentindo só meu coração mesmo. Não é porque está demorando que eu não me importo, ou me esqueci. Eu estou trabalhando em você e por você, enquanto você espera. Enquanto a gente espera. Isso que eu escrevi, basicamente é isso que o Senhor quer nos dizer, através destas. Ele fala isso de várias maneiras na palavra dele. Há um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Mas ele não pode trabalhar se a gente não espera. E a espera tanto significa confia, como também espera. Sabe o que é a espera? A espera é basicamente assim, não é? Em vez de você sair aí tentando fazer qualquer coisa, você vai fazer algo que é inimaginável, você vai esperar. Você vai esperar. Outro dia o Gustavo falou, né? Você fica na sala de espera, você fica na sala de espera. Quem que gosta de ficar na sala de espera? Eu não suporto, eu faço de tudo para dar um jeito de chegar e garantir o horário. Mas Deus às vezes fala, espera. Aí você espera assim. Daqui a pouco você espera assim, não é verdade? Não. Daqui a pouco você espera assim, não é verdade? Não. Mas a verdadeira espera é quando você espera assim. Assim. Aí começamos a esperar. Às vezes quando a gente não espera assim, desse jeito, parece que nada está acontecendo. Então, vamos ler o Salmo 25. O Salmo 25, ele está escrito de uma maneira muito interessante. O Salmo 25 são 22 versos. Cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Aleph, Bet. E por quê? É para memorizar. É para não esquecer o que fazer no meio de uma aflição. É um salmo de Davi. O texto dá a entender que Davi não é jovem nesse momento. O texto dá a entender que Davi está numa época mais avançada na sua vida, quando ele já tinha visto, presta atenção, Deus fazer muita coisa. Ele já havia derrotado Golias, ele já havia vencido batalhas. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse é o salmo de um homem que teve vitória, que andou, que derrubou Golias, que foi injustiçado, que foi colocado no trono, que passou. E é este homem que está escrevendo esse salmo. Não é alguém que não conhece Deus, amém? Está claro isso? Não é alguém que é desconhecido de Deus. Somos nós aqui, a maioria de nós conhece Deus. Quando já experimentaram coisas poderosas de Deus na sua vida? Olha quantas pessoas. Mas aí vem uma aflição, vem ou não vem? Ai meu Deus. E será que Ele não vai nos livrar? Então olha só como ele começa, Senhor, a Ti entrego a minha vida. Eu estou me rendendo aqui, Senhor. Eu estou aqui, joelhos. Eu quero já começar dizendo que eu estou entregando a minha vida aqui. Sabe o que é? Sabe, é quando ele está dizendo, eu cheguei no limite, eu estou entregando a minha vida. Eu confio em Ti, meu Deus. Ele começa bem, né? Mas agora as preocupações do coração dele começam a aparecer. E ele escreve sobre isso. Não permita que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota.
Quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Senhor, é como se ele dissesse: eu estou sofrendo injustamente, eu não entendo. Tem pessoas que estão me enganando. Tem gente que está me prejudicando e talvez não tivesse razão. Eu não sei porque isso está acontecendo. Eu estou vendo o que vai acontecer, que eu estou confiando em ti, eu vou ser envergonhado, vai dizer: e aí, cadê o seu Deus? Você não fala sempre que Deus é isso, é bom, e agora? Estão entendendo? Mas ele mesmo responde, porque ele sabe, veja, ele sabe uma verdade que eu também sei, talvez você também saiba, eu acho que todos nós sabemos. Quem confia em ti jamais será envergonhado. Então ele está falando para ele mesmo, ele está dizendo para o coração dele: presta atenção, o negócio está ruim, mas quem confia em Deus não será envergonhado. Ele quer acreditar nisso. Então ele declara isso. Mas agora, em vez de ele começar a falar e vomitar a dor e tudo, ele faz uma outra declaração. Em vez de ele ficar olhando para os inimigos, ele faz uma coisa certa. Talvez ele já estivesse olhando demais para os inimigos. Você sabe quando a gente olha demais para a situação? Você sabe, eu acho que todo mundo sabe, né? Quanto mais você olha para uma situação ruim, maior ela vai ficando. Mas ele fala assim: mostra-me o caminho certo, Senhor, ensina-me por onde devo andar. Ele está reconhecendo que para ele poder sair dessa situação, não é o Deus que vai de repente tirar tudo. Olha que interessante, ele reconhece que Deus vai mostrar um caminho que ele ainda não andou. Mostra-me o caminho certo. Eu sei que para sair dessa circunstância, o Senhor tem que me mostrar um caminho, porque eu não sei. Guia-me pela tua verdade e ensina-me. Olha que coisa maravilhosa, está dizendo: eu preciso enxergar a verdade. Eu estou acreditando em mentiras. Eu estou sentindo esse negócio, está difícil, mas parece que eu estou acreditando nas mentiras, e eu quero andar na tua verdade. Ensina-me, porque tu és o Deus que me salva. Em ti eu ponho a minha esperança todo dia. Sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele falou todo dia? Porque esse negócio não está durando uma semana, talvez não esteja durando um mês. Você está entendendo, irmãos? Está durando muito tempo. Então quando ele levanta, ele tem que, todo dia eu tenho que pôr a minha esperança em ti. E eu tenho que pôr a minha esperança em ti o dia todo. Outra versão diz o dia todo. Quer dizer que várias vezes no dia essa coisa tenta me bater, tenta me assaltar, mas eu, durante todo este dia, um dia de cada vez, eu coloco a minha esperança em ti. A esperança é algo que está no futuro. Só que a esperança não é fé. A esperança é algo que eu espero que vai acontecer. Esperança é: eu vou ter. Fé diz: eu já tenho. Então ele está no momento que ele não consegue ter fé, percebe não? Mas ele não quer perder a esperança. Mas essa esperança tem que se converter em fé num momento. Então ele continua e diz: lembra-te, Senhor, da tua compaixão. Lembra-te, como assim, é bem interessante pedir para Deus lembrar uma coisa, né? Porque, gente, Deus não tem problema de memória, tá certo? Não? Mas por que ele está falando lembra-te? Porque, será que Deus se esqueceu? Sabe, irmãos, no meio de uma agonia, de uma luta muito forte, a gente pode ser tentado a pensar que Deus esqueceu. Verdade ou não? É um sentimento humano. Eu acho tremendo, porque Davi é honesto. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e do teu amor, que tem mostrado desde os tempos antigos.
Não te lembres dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, Senhor. O Senhor é bom e justo, mostra o caminho aos que se desviam. Davi parece agora estar olhando para o passado dele. Ele lembra que Deus fez grandes coisas lá. Mas quando ele lembra também das grandes coisas e como Deus sempre age, ele também lembra que ele pisou na bola. Não é comum, no meio de uma aflição, a gente entrar na máquina do tempo e ficar pensando, né? O que será que eu fiz lá atrás? Quantas vezes eu fiz isto? O que será que eu fiz lá atrás? Eu errei lá atrás, eu falhei, eu fiz uma escolha ruim. Agora eu faria diferente. Lembra-te, Senhor, não dos pecados da rebeldia da minha juventude, porque lá, o que é a rebeldia? É que eu sabia o que tinha que fazer, mas eu não fazia. Mas o Senhor foi misericordioso, amoroso. E Ele faz uma outra declaração que é uma verdade tremenda. O Senhor é bom e justo. Mostra o caminho correto aos que se desviam. Então Ele está dizendo, lá atrás eu me desviei, sabe? Eu lembro quando eu pisei na bola. Mas sabe como é que o Senhor me tratou? O Senhor foi bom e justo. Sabe qual foi a tua justiça? Foi me perdoar, me receber e de falar, olha, segue por esse caminho que vai dar certo, amém? Oh, maravilha! Então, na verdade, você vê que é Davi que está lembrando, e não Deus, né? É Davi que volta para trás, mas ele lembra, sabe o que Deus fez comigo? Ele me perdoou, Ele não me condenou, porque todos os nossos pecados foram colocados em Cristo Jesus. É lógico que aqui Davi está falando da perspectiva da antiga aliança, mas nós podemos ler o Salmo da perspectiva da nova aliança. Porque dos teus pecados e das tuas maldades eu jamais me lembrarei. Por quê? Porque foi colocado em Cristo Jesus, amém, irmãos? Foi resolvido. Não há mais culpa nem condenação. Então, no meio de uma aflição, você tem que reconhecer a primeira coisa: o que Ele perdoou está perdoado, o que Cristo levou na cruz foi levado, o que Ele pagou foi pago, não precisa pagar duas vezes, amém, irmãos? Isso fortalece o nosso coração. Então não olha para trás, não faz sentido ficar olhando para os pecados do passado, a menos que você não tenha se arrependido, né? Então arrepende agora, mas assim, Ele está dizendo, Senhor, não é? Ele está reconhecendo. Parece que a consciência quer condená-lo, mas então ele lembra do amor e da misericórdia. Quando a sua consciência tentar te condenar, você fala, Senhor, isto foi pago lá na cruz. O sangue de Cristo já limpou a minha consciência. Amém, irmãos? Veja, esse é um posicionamento de alguém que está no meio de uma aflição. Este salmo está ensinando a gente como é que a gente trata, como é que a gente responde a uma aflição, aquela coisa que você não sabe o que fazer. Então Ele é bom, Ele é justo. A justiça dEle foi o quê? Colocar toda a nossa injustiça em Cristo e nos dar a nós a justiça que era do Filho dEle. Amém? Por isso nós somos justos. E depois Ele vai dizer, guia os humildes na justiça e ensina os mansos o seu caminho. Então este é um salmo onde tem clamor, onde tem aquilo, eu não sei o que fazer, mas ele também está declarando as verdades, amém, irmãos? Você está entendendo o que Davi está fazendo? Ele não está repetindo o que está ruim, ele não fica repetindo, que desgraça, eu não sei como vou sair. Ele reconhece que está numa aflição, mas ele declara a verdade, ele declara a palavra de Deus, ele declara o que ele já sabe, amém, irmãos? Essa é a hora de declarar a verdade. É muito mais fácil chegar, pregar uma verdade e ensinar uma pessoa uma verdade. A questão é na hora da sua aflição, quando é com você, quando é com seu filho, com a sua família, quando o negócio está ali perto, quando é com a sua empresa, no seu trabalho, eu não sei. Você falar, eu coloco a minha esperança em Ti. Quando é no seu casamento,
guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade todos os que cumprem a sua aliança e obedecem aos seus preceitos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades, que são muitos. É a segunda vez que ele menciona pecado agora, mas é um outro contexto. Não é do que ele fez no passado. É porque quando Deus tentou ensinar, ele não foi humilde, ele não foi manso, ele não se deixou guiar, percebe não? E ele usa uma palavra aqui, pecado, que é iniquidade. Na verdade, o que é? É uma coisa lá do coração. Você não praticou a ação ainda, mas lá no seu coração já está tudo lá. Sabe? Aquele desejo de vingança, aquela vontade de você fazer justiça com as mãos, aquele negócio que eu vou chutar tudo, eu vou abandonar tudo. Quer saber de uma coisa? Amém, irmãos? Ele está falando, esse pecado é grande, eu não quero isso. Eu quero ser conduzido com amor. Mas para isso temos que atentar para a aliança, a nova aliança. Ele está dizendo, o Senhor guia os humildes. Deus não vai guiar orgulhosos. Amém, irmãos? Deus não guia orgulhosos. Porque o orgulho precede a ruína. O orgulhoso basicamente está dizendo, eu resolvo. E Deus fala, resolve, pode ir. Vou ficar aqui. Deus não vai ensinar os rebeldes. Deus não vai ensinar aquele que não é manso, aquele que, sabe, que ele fica indignado, irado. Enquanto você está aqui na sua aflição, indignado, irado, não sei porquê, e Deus tem que fazer alguma coisa, e eu tenho que ficar dando ordem para Deus, porque isso aqui, então, e eu oro aquela Bíblia com raiva, e porque não sei o quê, cheio de razão. Isso não é mansidão. O manso não é ensinado. Jesus falou o quê? Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. É o manso e humilde que recebe. Venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. E aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Está no mesmo texto. Você vem até mim dizendo, eu preciso. Joga fora os seus orgulhos. Não vem reclamando. Para de resmungar. Jesus não resmungava, não reclamava. Quando ele era insultado, quando diziam que ele expulsava demônio, porque ele era o demônio, ele era o próprio Beelzebul. Jesus na cruz vai dizer, perdoa, não sabe o que fazem. Sem quebrantamento a gente não pode ser guiado. Sem a gente ser manso e se submeter ao que Deus quer, não poderemos ser ensinados. Então Davi reconhece, eu já fui assim, por causa do teu nome. Não é por causa que eu estou certo. É legal isso, gente. Por causa do teu nome. Eu quero ser perdoado por causa do teu nome. Por causa de quem tu és. Por causa do teu caráter. Por causa da tua integridade. Porque aqui no meu coração, às vezes eu não me deixo ser guiado. Então eu abro mão da ira. Eu abro mão do meu ressentimento. Você consegue perceber a progressão que está acontecendo aqui com Davi? Não. Ele reconhece que Deus tem que fazer algo na vida dele. É interessante que ele não está focando nos inimigos, ele não está focando na tribulação, ele não está falando, Deus tira isso. Ele está falando, é que eu preciso. Eu preciso saber como viver nesse momento. Jesus não falou que ia tirar a aflição. Ele falou que a gente ia vencer essa aflição. Amém, irmãos? Então ele continua. Quem são os que temem ao Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Para quem que Deus vai mostrar o caminho que tem que escolher? Os que temem. Qual vai ser o resultado disso? Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. Olha que coisa tremenda.
O Senhor é amigo dos que o temem. O relacionamento. Ele lhes ensina a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, porque Ele livra os meus pés da armadilha. Olha agora o nível que nós estamos. Olha que legal. Temer o Senhor não é ter medo de Deus, não é? Temer o Senhor é honrar Ele, é levar Ele a sério, é obedecer a sua palavra. É a reverência, reconhecimento da grandeza dEle, do poder dEle. Nada é impossível. Reconhecer também que Ele não anda na mentira, mas só na verdade. Reconhecer Ele, que Ele não opera no ódio, no ressentimento. Reconhecer que Ele não se move diante do orgulho. Reconhecer que o amor dEle é maior do que qualquer pecado que temos praticado. Amém, irmãos? Não é bom isto? Isso é bom. E é interessante que é no meio da angústia que essas coisas a gente aprende. Ele é digno de ser obedecido. Eu valorizo, eu acredito. Não há temor a Deus sem obediência à sua palavra. Não há temor a Deus sem obediência à sua palavra. Não existe. Não pode dizer eu levo Deus a sério, eu me importo, Deus é tudo. Eu não posso dizer Ele é minha confiança se eu não obedeço a sua palavra. Então Jesus está confessando: eu temo meu Senhor, e Ele vai mostrar o caminho. Presta atenção, Ele está dizendo: o Senhor vai mostrar o caminho que eu devo escolher. Deus vai escolher o caminho para você? Ele vai mostrar: filho, o caminho é esse. Quem tem que escolher andar nesse caminho sou eu, porque eu sou livre para escolher. Ele falou: filho, já te libertei. Você é filho, você não é um escravo. Você é meu herdeiro, já fiz tudo para você na cruz. Não tem mais nada que pode impedir você de andar nesse caminho, só se você não escolher. Não dá para dar uma desculpa. Ele mostra o caminho, quem escolhe sou eu decido se obedeço, ou eu decido se eu não obedeço e vou fazer o que eu acho melhor. Mas se eu escolher andar neste caminho, o que é que vai acontecer? Vou viver em prosperidade e os meus descendentes, os meus filhos serão abençoados. Eu estou tentando fazer pela minha família, mais do que Deus não. Quantas coisas eu já vi pessoas falar, e eu também cometi esse erro, não estou aqui, sou melhor que ninguém. Eu estou tentando fazer pelo melhor para a minha família, mas esse melhor errado aí que Deus não te guiou, não vai ser o melhor para a sua família. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo o que eu estou falando? Jesus está dando uma revelação. O Senhor é amigo dos que o temem, ensina a aliança. Sabe o que Ele está falando? Você me teme? Então eu vou ficar do ladinho seu agora aqui. Eu vou te mostrar. Olha as promessas que eu ganhei para você. Olha isso que eu conquistei na cruz para você. Olha quem eu quero que você se torne. Vai por esse caminho que eu vou te guiar. Amém? Ele vai mostrar o poder dessa nova aliança. O que é que significa você ter morrido e ressuscitado com Cristo? O que é que significa ser um filho? Todas as coisas poderosas que já estão reservadas nos céus e que Ele quer trazer para a terra através de você. Amém? Não só para a sua vida, mas para os descendentes, para outras pessoas, para filhos naturais e espirituais. Deus está te abençoando, dizendo: eu quero te abençoar, não é só para você, filho. Eu quero te dar mais do que você pode ter. Tira o foco de você. Eu quero ir além de você, mas para alcançar outras pessoas, eu preciso de você. Amém? Os meus olhos estão sempre voltados para Ele. O que acontece aqui? Numa aflição, nós ficamos o tempo todo fazendo o quê? Olhando para lá, olhando para cá. E agora que vai ser? E agora que não vai ser? Mas agora Ele está dizendo: em vez de ficar olhando, será que eu consigo ver as armadilhas? É sério que a gente consegue ver? Ele mostra. Então enquanto a gente está olhando para Ele, Ele livra a gente de cair nas armadilhas. Ele vai dizer: oi filho, mais para cá, tá? Sabe aquele negócio? Não faz isso. Gente, presta atenção. Aonde está acontecendo tudo isso? Aonde? Depois da aflição? Durante. Está acontecendo? Durante.
Nós estamos crescendo e amadurecendo durante. A presença de Jesus está se revelando na aflição. A gente acha que a presença de Jesus é quando está tudo certo, quando a gente vem no culto com tudo em ordem, a gente tem aquele louvor maravilhoso, e Ele está, amém? Ele está. Mas a maior presença, e eu lembro que eu experimentei a maior presença, as maiores presenças de Deus, é quando a gente está no meio de uma aflição, e a gente está na posição certa, de entrega, e Ele começa a se revelar quem Ele é, o amor dEle por nós, enquanto a gente está quebrantado. É uma vida sem condenação, uma vida que não é escravo. O Senhor está dizendo: eu te dei uma vida livre, acima de tudo da escravidão a você mesmo, a escravidão às suas vontades. Eu já te libertei. Eu quero que você viva em prosperidade. Aí o Davi vai dizer uma coisa que você fala: pô, mas o que acontece agora? Olha o que ele vai dizer. Depois de tudo isso ele diz: volta-te para mim e tem misericórdia, pois eu estou sozinho e aflito. Parece que ele está meio bipolar. Depois de todas essas declarações. Às vezes você tem aquele momento de quebrantamento, e Deus fala com você, e você levanta e diz assim: mas então a situação não muda. Já aconteceu com você? Não muda. Você sai daquela presença e a situação não mudou. Edilson, não mudou. Mas Senhor, eu pensei que era agora. A Bíblia é tão real, irmãos. Volta-te para mim, tem misericórdia, pois estou sozinho e aflito. Meus problemas só aumentam. Quer dizer, depois de tudo isso, eu sei disso tudo, mas os problemas estão aumentando. Livre-me da minha angústia. Agora já virou uma angústia. E nessa hora que a gente fala: Deus, eu não entendo. Sabe o que a gente fala? O que eu estou fazendo de errado? Porque a gente fica olhando para nós. Atenta para a minha dor, para o meu sofrimento, perdoa os meus pecados. O que eu fiz, Senhor? Tem mais algum pecado? Vê quantos inimigos eu tenho, a crueldade com que me odeiam. Sabe o significado disso? Presta atenção, isso aqui é uma chave muito poderosa. Não está escrito na ordem errada o salmo. Quando você sai e a situação não muda, qual é a sua tendência? Dizer, eu estou sozinho. Nem Deus. Parece que nem Deus está comigo. E eu estou aflito mesmo. E parece que não vai ter jeito. É como se o Davi falasse: nesse momento, presta atenção, esse momento é um momento de virada. Ele fala: eu reconheço que eu tenho andado sozinho. Reconheço que, na verdade, eu me afastei. Eu fiquei olhando tanto e pensando tanto, quando que vai acabar, quando que termina, e eu levanto daqui dizendo, agora vai terminar, e quando que eu estou com foco que acabe, eu quero que termine logo. A gente fala até assim, Jesus volta, porque está muito difícil. A gente devia querer que Jesus voltasse pelo desejo de estar com Ele, não porque Ele vai resolver os problemas nossos, amém, irmãos? O Davi está dizendo, eu sei que o Senhor está vendo a minha dor e meu sofrimento, eu sei que o Senhor está vendo os inimigos aqui, mas me perdoa, porque eu estava achando que eu estava sozinho. Sabe, onde estava Jesus quando isso aconteceu? Quando eu fui roubado, enganado, traído, abandonado? Onde é que Deus me amava quando tudo aquilo aconteceu? Ele estava esperando lá para entrar na sua vida. Ele estava lá esperando,
Porque sabe, gente, Deus não é responsável pelo mal do mundo. Como agora há pouco, né, o João testemunhou, né, uma palavra que o Arnaldo falou para ele, lembrou a ele, é que não é que Deus permitiu isso, é a gente que permitiu. Ou então nós sofremos isso, porque esse mundo está cheio de gente, e nós sofremos. Ué, se um pai faz uma besteira, os filhos não sofrem? Sofrem. Mas se o pai se arrepender, os filhos também não recebem benefício? Recebe. Essa vida está conectada. Então, ele se levanta, e embora ele achava que ia resolver agora, então ele fala o seguinte, ele percebe uma coisa mais profunda. Protege a minha vida e livra-me. Não permitas que eu seja envergonhado, pois em ti me refugio. Agora ele está dizendo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui. E vou confiar em tudo isso que eu falei. Eu vou esperar em ti. Debaixo das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Agora eu não estou sozinho, eu estou refugiado em ti. Agora eu estou nos teus braços. Pode continuar a tempestade. Pode continuar a luta. Pode demorar mais um pouco, mas agora eu sei que tu proteges, me livra. Eu não vou ser envergonhado, porque agora eu me refugio, eu me escondo, eu me abrigo debaixo das tuas asas. Ele para de lutar contra a aflição. Não é maravilhoso, gente? Quando você para de lutar contra a aflição, aí o Todo-Poderoso está dizendo, obrigado. Que bom que você confia mesmo em mim. O que eu faço? É agora que você descobriu que você não vai fazer nada das forças do seu braço, mas você vai confiar em mim. Que a integridade e a retidão me guardem, pois em ti ponho a minha esperança. Sabe o que está dizendo agora? Eu sou justo, eu sou reto. Eu tenho o teu Espírito Santo, eu não tenho mais condenação, eu sei quem eu sou, eu estou guardado por ti. Amém? Então eu posso esperar. Então eu posso esperar. Não vou sair apressado, não vou sair tentando resolver, porque eu já tentei, já passamos tudo antes do salmo. Oh, Deus resgata Israel de todas as suas angústias. E aí ele tem uma visão maior. Eu sei que eu não sou só eu. Eu sei que o Senhor quer fazer isso com todas as outras pessoas. Aqui você encontra a razão porque ele escreve, para que outros também descubram como que você confia em Deus no momento de uma grande adversidade. Amém, irmãos? Pode subir a banda aqui. Eu posso esperar porque tu estás comigo. Agora o Senhor está lutando por mim. Você está entendendo, gente, que esse momento aqui é o momento da presença? Esse é o momento da presença. Esse é o momento da presença. Esse é o momento que a gente reconhece que Ele está presente. Por quê? Porque eu estou com Ele. Ele está comigo. Por que você reclama, ó Jacó? Diz o texto de Isaías. Por que você se queixa, Israel? Bota o seu nome aí. Por que você reclama, César? Por que você reclama? O Senhor não se interessa pela minha situação. Meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças.
Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que renovam as suas forças. Enquanto você está tentando resolver, você não renova. É na hora que você se abriga debaixo das asas. É a hora que você descobre que a presença dele está na aflição. Na hora que você espera, literalmente espera. Porque assim, na Bíblia essas duas palavras estão a mesma coisa. Se você não confia em Deus, sabe o que você faz? Você não espera. Você vai sair. Você vai se agitar. E quando você confia, você espera. Eu estou contigo. Tu estás aqui. Eu não sei quanto tempo vai demorar para passar a tempestade. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Debaixo das tuas águas me abrigo até que passem as tempestades, porque as tempestades passam. A questão é se nós estamos com Ele. A questão é se a gente reconhece a presença dEle e que não estamos sozinhos. Então os que esperam renovam suas forças e voam alto como águias. Não ficam exaustos, não ficam cansados. É a águia. Nós somos os filhotes debaixo das asas da águia. Como tem essa imagem aqui. Mas também, não sei se você está vendo, nós somos esta águia que está voando no meio da tempestade. Porque está sendo renovado por Deus continuamente. Parece que ela está sozinha, mas ela não está. Porque é a figura da águia que está na Bíblia. Quando você confia em mim, você vai voar com as minhas forças, você vai voar com a minha graça, você vai voar com a minha unção. Porque eu estou com você no meio da tempestade. Amém, irmãos? Queria convidar você a ir reconhecendo aí no seu coração que Ele está com você. Convido você a ir orando. Nós somos chamados a experimentar a presença e a paz de Jesus no meio das aflições. A gente não foi chamado para não ter aflição, para ser o povo que nunca tem problema, que todo mundo fala: olha, você nunca tem problema, o que você faz? Qual é a mágica? Nós somos chamados para ser o povo que tem as mesmas aflições que muitos outros têm, mas que tem ao mesmo tempo a paz e a presença de Jesus no meio dessas aflições. Eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, eu venci o mundo, eu já venci. Quando você está aqui, nesse momento, reconhecendo a presença dEle, presta atenção. Quando você está aqui, reconhecendo a presença dEle, no meio da aflição, a sua esperança agora se converte em fé. A sua esperança se converte em fé. E você diz: eu sei, a tempestade vai passar. E enquanto isso eu estou com Ele sendo renovado. O que era uma esperança agora se transforma numa fé. E esta fé fortalece o seu coração. Momento que Jesus está mais presente conosco é quando nós estamos no meio de uma aflição. Amém, irmãos? Ele está presente com você. Você está aqui ouvindo isso, mas você que está aí ao vivo, e eu estava aqui no louvor, o Senhor falou: fala para as pessoas que estão ouvindo, mesmo que você esteja longe, ouvindo isso numa gravação, eu estou vendo a sua aflição, e eu estou com você aí. Talvez você não esteja sentindo nem vendo, mas você precisa crer, e você precisa descansar, porque eu estou com você. E você precisa receber renovação das suas forças, que só eu posso dar, enquanto você espera e eu trabalho. Você não pode ver o que eu estou fazendo, você só pode confiar que eu te amo e estou cuidando de você. Vamos ficar de pé, irmãos.